Nos salve a igreja com a paz do Senhor. E todos na igreja de pé iremos orar. Maravilhoso Deus, o Pai que está nos céus, queremos neste momento glorioso e eterno te agradecer, Pai querido, por este dia que o Senhor tem concedido, por esta noite que estamos em tua casa, Senhor. Pedimos que o Espírito Santo de Deus seja sempre deste culto, Pai. Toma a frente daqueles que vão louvar o teu nome, que vão predicar a tua palavra, Pai. Daqueles que estão aqui, tu podes, Senhor Deus, falar conosco, tu pode curar a enfermidade, tu pode fazer o que ninguém pode fazer neste mundo. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Igreja, poder sentar. Senhor Gilberto, agora para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário é o pecador, sempre a apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face apagada de Jesus veio, com a igreja amada, no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar. Ah, Jesus, minha luz, quem me quis salvar. Pode a noite escurecer, tu servi Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Pode os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus veio, com a igreja amada, no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar. Ah, Jesus, minha luz, quem me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha rei, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui. A face adorada de Jesus veio, com a igreja amada, no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar. Ah, Jesus, minha luz, quem quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode
e Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus vem, com a igreja amada, no céu estarei, na nação morada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos com os 305. Soldados somos de Jesus, e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater, houve o pecado e seu poder, a batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber a glória com boca galardão. Leva os escudos sim da fé, pois a peleja, as flechas do mal não perder, mas combater até vencer. Olha os campeões dos céus, a vitória Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber a vez como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar e a vitória alcançar. O mal vencendo avançar e hinos a Jesus cantar e da salvação falar, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber a vez com boca galardão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome de Jesus. 306. A palavra de
Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que ouro é este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel, luz que guia pela senda da paz e alumia o que em trevas estão, lâmpada que nos faz ver os ardis de Satanás e que brilha mesmo na escuridão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva onde mana leite e mel, é o farol que sempre resplandeceu e que mostra o porto da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chega a você da eterna mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva onde mana leite e mel. Amém. Agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Amados, graças a Deus, estamos na igreja do Senhor, nós lemos a palavra do Senhor Jesus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Primeiro aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Aleluia! Glória a Jesus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1, que nos diz: E eu, irmão, não vos pude falar como a espiritual, mas como carnais, como a menino em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais, e não ainda segundo os homens? Porque dizendo eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois que é Paulo, e quem é Apolo, senão ministro pelo quais cresce,
e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta, nem o que rega, coisa nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um mesmo, cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Aleluia! Devemos orar por esta palavra e também orando pelos demais, nosso pastor, e também pelo Daniel, também sua esposa, e todos aqueles que estão doendo e enfermos, para que Deus, que é de misericórdia, ajude e que se recupere cada um, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, Pai que está no céu, queremos neste momento glorioso e eterno, Senhor, meu Deus, te agradecer por esta palavra, pedindo que o Espírito Santo de Deus abra o nosso entendimento de maneira que possamos entender, compreender e obedecer a Tua palavra, Pai. Também abençoando aqueles que estão enfermos, que precisam da Tua graça e da Tua misericórdia, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deixa poder sentar. Graças a Deus, né, irmãos? Até aqui tem nos ajudado, Senhor. Amém. A nós caminhando, né, diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante das palavras do Senhor que nós vamos ouvindo e vamos aprendendo em nome do Senhor e Salvador Jesus. Crendo que Deus é fiel para continuar falando nos corações da igreja do Senhor, como sempre estaremos nos trabalhos, de ensinamento, pedindo a Deus que o Espírito Santo fale com a sua igreja de maneira que nós possamos entender e compreender no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Nós vamos prosseguindo, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir o nosso irmão José louvar o Senhor Jesus, hino. Vestindo de nosso irmão para tirar a contribuição nesta noite com os irmãos em nome do Senhor Jesus. E nós vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo contribuindo. E nesta noite, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Jesus. Nós vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai, Deus, pedimos a tuas bênçãos, teus céus e a tua obra. Deus, aqueles que nos empregaram, Pai, estende a tua mão abençoando. Deus, a cada um que veio da obra que estamos empregados, nós te pedimos as tuas bênçãos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus, damos muita alegria. O Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando o povo de Deus se reúne, uma coisa certa vai acontecer. O Espírito de Deus se alegra e logo começa a derramar o poder. Então assim se alegra e esquece o motivo que ele fez chorar. A alegria enche toda a casa, o crente chora, grita e não quer parar. É como o brilho do sol, que ninguém pode ver. É uma tocha acesa em mim, que quando vencer é glória daqui, é glória de lá. É fogo santo que não pode apagar. É como o brilho do sol, que ninguém pode ver. É uma tocha acesa em mim, queimando vencer. É glória daqui, é glória de lá.
pode apagar. Os discípulos de Jesus Cristo estavam reunidos com medo de novo. Aguardavam muito esperançosos a chegada de um santo consolador. De repente veio lá do céu um som de um vento forte e a casa encheu. E começaram a falar em outras línguas e foram todos cheios do poder de Deus. Como o brilho do sol que ninguém pode ver, é uma tocha acesa em mim queimando meu ser. É glória daqui, é glória de lá, é fogo santo que não pode apagar. É como o brilho do sol que ninguém pode ver, é uma tocha acesa em mim queimando meu ser. É glória daqui, é glória de lá, é fogo santo que não pode apagar. Essa tocha continua acesa e está passando agora de mão para mão. Foi acesa lá no Pentecoste e já percorreu por todas as nações. Se você que está com ela agora, não deixe que a chama venha se apagar. Continue, meu irmão, correndo, segurando a tocha até Jesus voltar. Como o brilho do sol que ninguém pode ver, é uma tocha acesa em mim queimando meu ser. É glória daqui, é glória de lá, é fogo santo que não pode apagar. É como o brilho do sol que ninguém pode ver, é uma tocha acesa em mim queimando meu ser. É glória daqui, é glória de lá, é fogo santo que não pode apagar. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Agradeço por nome de Jesus. Graças a Deus, né, irmãos, que possamos continuar sendo uma tocha acesa para a glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vamos ouvir o pastor Gilberto, que vai falar para a igreja que ensina no Brasil e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus é fiel. Mais uma vez, louvando a igreja com a paz do Senhor Jesus, agradecido ao nosso Salvador, né, por mais esta oportunidade. E nós estamos aqui na casa do Senhor nesta noite, Glória a Deus. diante de um trabalho de ensino, e a gente viemos para aprender a palavra de Deus. E é maravilhoso a gente estar neste lugar. É como diz a palavra de Deus, este lugar não é outro senão a casa de Deus, né? E na casa de Deus a fartura de alegria, porque na casa de Deus, Deus fala de várias formas para mim e para você, amém? E a palavra de Deus vai servir de edificação para cada um de nós. Que maravilha, né? Aleluia. Que maravilha a gente estar na presença de Deus. Este é um lugar que nós devemos sempre ser gratos a Deus por fazer. Não é para todo mundo, né, irmãos, que quer um lugar de santidade, ouvir a santidade de Deus, ouvir a maravilha de Deus. E nós somos um povo bem-aventurado, somos um povo feliz, porque nós façamos parte do povo de Deus. E a nossa alegria é adorar e glorificar Ele por cada segundo que Ele nos permite de nós respirar, né? Glórias a Deus. No livro de Jó, capítulo de número 27, capítulo 27, e o versículo de 3 e 4, diz assim, glórias a Deus, versículo 3
24 do livro de Jó. Esses dois versículos muito lindos, quando diz assim: enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Amém? Aqui nesse versículo muito maravilhoso, onde Jó aqui, como tem por título, Jó sustenta sua integridade e sinceridade diante de Deus. Amém? Então, irmãos, que sirva para cada um de nós também, quando ele se expressou neste versículo: enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade e nem a minha língua pronunciará engano. Amém? Então, o povo de Deus, o povo santo de Deus, eles têm, irmãos, há uma diferença, porque eu fico imaginando aqui a convicção do homem de Deus de dizer essas palavras, que enquanto houver em mim o alento e o sopro de Deus no meu nariz, imagina, enquanto existisse isso nele, ele diz, né, que não falará os meus lábios iniquidade. É muita santidade diante de Deus, né? Tem que haver muita santidade dentro de Deus para que possamos ter cuidado. Aquele era tão grato diante de Deus que ele diz que enquanto existisse o sopro de Deus no nariz dele, glória a Deus, os lábios dele não iam, né, irmãos? Os lábios dele não iam falar iniquidade e nem a língua dele ia pronunciar engano. Era só santidade, era só sinceridade diante de Deus. Amém? Então, irmãos, que seja assim na minha e na sua vida, que nós possamos ser este povo santo, este povo que um dia Deus nos tirou, nos resgatou e nos colocou no lugar de príncipe aqui neste lugar, para nós adorar, para nós engrandecer a Ele, que por onde nós passar, né, como disse Jó, enquanto houver o assopro de Deus no nosso nariz, que nós possamos fazer como Jó fez. Glória a Deus, amém? Que os nossos lábios não venham falar iniquidade, não venha ser, né, uma boca suja, que não venha, que nós possamos pedir ao Senhor misericórdia nas nossas vidas e que não venhamos pronunciar o engano. Amém? Então esta é a alegria do homem de Deus também. Me alegro também lá. Vou também ler aqui em Salmos 24 também, onde fala aqui: glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Ele. 24, a partir do 3, que diz assim a palavra do Senhor: quem subirá ao monte do Senhor? Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Como pergunta, viu? Quem subirá no monte? Quem subirá no monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Como pergunta, e diz assim: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Amém? Então, no versículo 5: este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Amém? No versículo 6: essa é a geração daqueles que buscam a sua face, ó Deus de Israel. Amém? Então, amados irmãos, nós vimos aqui como Jó ali também se expressou daquela forma, né? Uma forma de santidade. Aqui também, salmista aqui também, e ele se expressava também aqui falando: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? É claro que só pode ser, irmãos,
só quem pode estar no lugar santo de Deus, só quem pode chegar aqui neste lugar, só quem pode falar as maravilhas de Deus, só quem pode adorar a Deus, é o povo santo, amém? O povo que Deus adquiriu, o povo que Deus escolheu, glória seja dada para estar neste lugar, né? Então só quem pode subir neste lugar é aquele que é limpo de mãos e puro de coração, e que ele não entrega a sua alma à vaidade e injúria enganosa. Este é o povo de Deus. Aqui jamais alguém que não tem Deus vai subir neste lugar santo, vai falar da bondade santa de Deus. Aqui só quem fala é o povo de Deus, aqueles que têm conhecimento de Deus, aqueles que foram chamados por Deus, aqueles que têm um compromisso com Deus, aqueles que desejam adorar a Jesus, aqueles que desejam fazer a vontade de Jesus, glória seja dada no Senhor, e aquele que deseja morar no céu. Só quem pode estar aqui neste lugar santo é o povo que Deus chamou, amém? E nós somos esta nação, como diz o versículo, como diz também a palavra de Deus, né? Nós somos esta nação, esse povo bem-aventurado, nação que o Senhor chamou para adorar Ele, amém? Para glorificar Ele. Sinta-se, irmãos, alegre por isso, sinta-se graciado por isso. E nós fazer parte desse povo. Enquanto ao mundo não querem ouvir de Jesus, enquanto até outros que já ouviram a palavra de Deus, e por uma coisa que não agradou ele, vai se afastar do caminho de Deus, e não tem mais o prazer de estar na casa de Deus, para ouvir Deus falar através da sua palavra, né? É tão maravilhoso quando a gente chega na casa de Deus, que nós ouvimos uma palavra de ensino, que edifica a nossa alma, uma palavra que ela satisfaz o nosso eu, é bom demais, né? Um louvor, muitas das vezes estamos diante de algum problema e o louvor fala, mas isso só para o povo de Deus, somente para o povo de Deus, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e injúria enganosamente. Esses é que tem o prazer de ouvir a palavra de Deus, esse é que tem o prazer de quando se encontra com outro irmão, quando chega na casa de Deus, que começa a falar de Deus, os nossos olhos começam a arder de alegria, né, da emoção, né, que vem do céu e enche o nosso ser de alegria, porque Deus é maravilhoso na minha e na tua vida, amém? Então, quando nós fazemos assim, como diz o outro versículo, então este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Amém? Esse é para o povo de Deus, amém? É para mim e para você. Nós que estamos aqui dentro deste templo, em pequeno número, nós somos agraciados pelo nosso bom Deus, pelo nosso Salvador, amém? É motivo de nós abrir a boca, é motivo de nós glorificar e dizer que o nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é bondoso e Ele merece toda a nossa adoração, porque nós estamos aqui pela misericórdia dEle. Porque em outro tempo eu andava como ovelha desgarrada que não tinha pastor, mas hoje eu tenho um bom pastor para ouvir a voz dele e para seguir a ele, porque eu desejo morar no céu e eu desejo que a igreja do Senhor também vá morar no céu, aonde um dia nós vamos estar todos reunidos louvando a Jesus por toda a eternidade. Porque aqui nesta terra é só decepção, é só problema, nós temos cada dia mais, como disse Moisés, como Deus falou através de Moisés, diga para o povo que marcha. Amém? Nós precisamos de avançar, nós precisamos de ir à busca de Jesus, amém? O nosso alvo, amém? O nosso maior objetivo, quando nós levantamos a nossa mão um dia, é para morar no céu. Nós não estamos aqui por brincadeira, nós não estamos aqui por um simples lazer, nós estamos aqui no objetivo de lutar para um dia chegar ao lado da frente de Jesus de Nazaré. Aleluia! Então, quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? É claro que é só o povo de Deus.
é só aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e não jura enganosamente. Então este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. E esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Eu e você, irmão, glória a Deus por isso. Eu e você façamos parte do povo de Deus, dessa geração que recebe bênção. Aqui agora é só bênção na presença de Deus. Os problemas não deixam de vir, mas o importante é que Jesus está no controle, é que Jesus está no comando, amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, que nós possamos louvar e engrandecer a este Deus que nós servimos, amém? Esta é a minha e a tua alegria, é estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Então Jó teve razão de dizer que enquanto existir o assopro de Deus no seu nariz, oh que maravilha, né, irmãos? Aleluia. Que não venha os meus lábios falar iniquidades, né, irmãos? E que eu não venha pronunciar coisas que não agradam ao Senhor, amém? Porque o Senhor exige de mim e exige de você santidade. Muitas das vezes, com certeza, muitas vezes nós não somos 100%, mas que nós possamos fazer a nossa parte, procurar melhorar, procurar temer, procurar obedecer a quem fala comigo e a quem fala com você, amém? Então nós precisamos melhorar, né? Se nós queremos morar no céu, se nós queremos estar um dia ao lado dele, né? Naquela cidade santa, naquela cidade maravilhosa, ali ao lado de Jesus. Imagina, eu muitas das vezes fico imaginando comigo mesmo o quanto será maravilhoso um dia quando nós estivermos ao lado de Jesus. Aleluia. Esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar, irmãos. E nós precisamos, como diz a palavra do Senhor, prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a igreja do Senhor. Então, neste lugar aqui, não pode subir, neste caminho não pode caminhar o imundo, mas sim os caminhantes, mas sim os santos, aqueles que fazem a vontade do Senhor, aqueles que adoram a Jesus, amém? Aqueles que têm o prazer de estar ao lado dele, amém? No versículo de número 10 desse capítulo diz assim: quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória, o Deus de Deus. Aleluia. Amém? Então este Deus Todo-Poderoso é o nosso Salvador, é aquele que nos colocou no lugar de príncipe para adorar Ele em espírito e em verdade. Então que Deus em Cristo assim abençoe. Continuamos firmes na presença de Jesus. Amém. Os nossos dias passam, os problemas vêm. Quando nós pensamos que o nosso corpo físico tomba, e nós precisamos estar preparados para se encontrar com o nosso Deus, amém? Nós precisamos se encontrar, procurar melhorar o nosso eu cada dia mais, porque o nosso maior objetivo é Jesus. É Ele, o nosso Rei, nosso Senhor dos Senhores, aquele que nos tem segurado, aquele, como diz a Bíblia, até aqui nos tem ajudado o Senhor, amém? Vai continuar, meu irmão, porque as bênçãos, como está no versículo de número 5, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus, né? Do Deus da nossa salvação, amém? E somente, e nós somos esta geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. É o Deus maravilhoso. Aleluia. E eu e você que está aqui nesta noite, nós somos um povo bem-aventurado. Como diz lá em Mateus, capítulo 5 e o versículo 6, né, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Amém? Esses, com certeza, eles serão fartos, porque eles têm fome e sede de justiça. Quem tem fome e sede de justiça, ele tem prazer de estar na casa de Deus, para ouvir Deus falar. Amém? E nós vamos se alimentando, vamos se enchendo da presença de Deus, da palavra de Deus,
E os caminhos de Deus é que nos orienta como nós devemos chegar no céu. Nem que Deus em Cristo assim abençoe. Cristo que Deus colocou no meu coração nesta noite. Peço à igreja que continue orando por mim, pela minha casa. Amado E vamos orar uns pelos outros, porque é o dever de cada crente, né? E eu agradeço muito. Jesus. Boa. Amado Jesus. Aleluia. Amado, graças a Deus, eu estava aqui pensando como é bom estar na casa de Deus. Se eu pudesse, eu estava lá e estava aqui. Todo dia, não era só um dia, todo dia, era todo dia, segunda, terça, quarta, segunda oração todo dia. Porque é o melhor canto que tem a casa de Deus. Sabia que o melhor campo é a casa de Deus. Para quem pode e é liberto para estar na casa do Senhor, aproveite a oportunidade de estar na casa de Deus. Aproveite, o tempo passa e é voador, viu? Nós estamos aqui agora, daqui a pouco eu não sei nem sequer se eu chego em casa, quem sabe é Deus. Não é assim? Ainda agora eu passei na casa do velório lá do senhor, ali da vida, depois de terminou a sua oração, eu digo que eu posso sair à noite, eu conheço muito ele, demais por da vida, e eu digo que eu vou aproveitar, tenho que ir para a Bíblia, para Brejinho, eu vou aproveitar e passar logo lá. E ele estava bonzinho que nem você. Ele foi lá no mercado, comprou pão, e a vez que mandou ele comprar, comprou, veio para casa, chegou em casa, na porta da cozinha, papo. Pronto. Conversando mais um pouco, foi papo, ficamos lá, para chegar, acabou. Não é a próxima ideia, né? Como é que é a coisa? Então, para quem entende já com essa palavra de Deus, é tempo de se pegar com Deus. Mas, irmão, nós não somos daqui não, irmão. Conforme vocês ouviram essas palavras aí, é dessa forma. Eu não sei como é que tem pessoas que estão agarradas com as coisas daqui, se agarra tanto, irmão, tanto com as coisas daqui. Ô, irmão, sabe por que eu me agarrava assim, vamos soltar as crianças aqui, perto de Palmeiras? Era meu Jesus, eu segurava no banco escrito assim, ó, dizia, Senhor, você não vai não, o Senhor me leva, peraí, eu ficava agarrado. Mas as coisas daqui, desse mundo, não, Senhor, nós não leva nada daqui não. Nada, não viemos e não voltaremos, diz assim a palavra do Senhor. Então devemos estar preparados com Jesus, em casa, adorando a Deus no Espírito, fazendo as coisas, adorando a Deus, no trabalho, adorando a Deus, na igreja, esperando o dia da volta de Jesus, ou nós, voar. Entrar na cidade santa é para aqueles que zelam a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Então, guarde essas palavras no coração. Zele, a vida é passageira. Nós podemos aturar muito e podemos não aturar nada. Uns passam tempo na cama e outros voam assim, né? Nem dá trabalho, ninguém ia para vai embora. Pronto. Não é assim? Mas o bom é estar com Jesus. Irmão, quem está com Jesus, ele não morre, ele se muda. Dormiu aqui, se acordou com o pai lá em cima. Dormiu aqui, uma casa nova lá em cima, que não tem dinheiro, nem prata nenhuma que compra. Adorar a Deus de dia e de noite, sem dor, sem tristeza, sem medicamento, sem problema, sem nada. É o céu. Então é glória para aqueles que querem e entendem a palavra de Deus. Meus irmãos, eu vou ser bem rápido, irmãos, a hora corre, mas nós estamos gratos a Deus por tudo que Deus tem concedido, aproveitando assim as oportunidades que Deus tem dado a cada um de nós, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, o apóstolo Paulo, na igreja de Coríntios, meus irmãos já têm lido essas palavras de Deus, ele enfrentou algumas dificuldades. Quando ele chega aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo, ele enfrentou algumas dificuldades na igreja de Corinto. E Paulo agora se dirige a ensinar aquela igreja. Hoje, o ensinamento não é mais para a igreja de Corinto, mas agora é para nós que estamos de pé, querendo entrar no céu, assim como Paulo entrou. Então, nós vemos Paulo com alguma dificuldade, que às vezes ocorre. Quando a palavra de Deus é ensinada na igreja e servia para todo o povo que se chama cristão, só que não estão ouvindo a mesma palavra, a não ser que em outro canto esteja ministrando a mesma palavra. Mas observamos que Paulo aqui ele enfrentou uma dificuldade um pouco grande. Uma dificuldade grande na igreja de Coríntios, que foi a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, diz assim, eu, irmão, não
vos pude falar como espiritual, mas como carnais, como a menino em Cristo. Você observou que Paulo, quando ele chega a Coríntios, você observa que a igreja que estava lá estava havendo uma grande dificuldade, sabe de quê, irmão? Era que o povo queria servir a Deus e ao mesmo instante servir ao mundo. O povo queria estar adorando na igreja e ao mesmo instante com as bagagens do pecado do mundo com ele. Era assim que eles queriam. Era como adorar a Deus ou estar e assim conduzir a bagagem do pecado do mundo com eles na igreja. Aí quando Paulo chega, ele enfrenta um molho de menino dentro da igreja, que pelo tempo que estava sendo ensinado, não era para ser menino mais, irmão. Já era para ser adulto, e não era também pelo tempo que Paulo chegou na igreja, não era mais para Paulo estar dando leitinho de mamadeira à igreja, era para dar já mingau grosso, papa grossa para aqueles irmãos que estavam em Corinto. E quando Paulo chega, encontra eles de uma maneira, irmão, tão terrível, que Paulo ficou triste. Paulo ficou triste porque ele olhou e disse: rapaz, esse período de tempo que eu estou aqui, eu pensei que hoje eu ia trazer uma palavra de um reforço espiritual para vocês, de vocês saírem fortalecidos com a palavra, e eu sou ainda obrigado a trazer uma palavra, irmãos, como se nós tivéssemos todo mundo na carne, porque eu estou vendo todo mundo vocês estão na carne. Porque a igreja de Corinto não estava adorando a Deus e ao mesmo tempo adorando o pecado do mundo. É difícil, irmão, falar aqui hoje que aqueles que servem a Deus, irmãos, eles têm que tomar uma postura, principalmente quando é novinho convertido, né, irmão? Bem novinho convertido. Mas já pensou, irmão, crente com 5 anos, com 10 anos de crente, 15 anos de crente, 20 anos de crente, irmãos, e ainda não aguentar o que é doutrina. Doutrina é ensinamento para crente ficar gordo, forte. Vitamina do céu é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo para o crente, irmão. Você sabe por que é que às vezes tem muitos crentes cabeça baixa, sem força de caminhar, sem ânimo, e ainda é porque não comeu, irmão, da verdadeira palavra, não deixou ela descer no coração. Mas o crente que come a palavra de Deus, ele está ligado na palavra de Deus, esse crente é forte. Você já viu crente, irmão, que você diz: Pai do Senhor, como é que vai? Ele diz assim: eu vou assim. Aí eu digo assim: irmão, eu não sei, eu vou assim, meio fraco, assim, será? Não é? Ô irmão, veja o que Paulo diz aqui: eu, irmão, não vos pude falar como espiritual. Tudo que eu queria falar para vocês espiritualmente do céu, e eu estou vendo que se eu falar espiritualmente do céu, vocês não vão entender, porque vocês estão na carne, igreja. Você sabe que o mundo tem hora que, se nós falarmos espiritualmente para ele, é preciso dirigir a palavra para ele, com parábola, para ver se ele aprende como Deus ensinou, como uma casa edificada na areia, uma casa edificada na rocha. Jesus trouxe aquela palavra para ver se eles entendiam que era uma coisa bem edificada, uma coisa que estava bem justa. E para eles entenderem, foi preciso Jesus tirar e trazer para uma casa na areia e uma casa na rocha, para ver se a mente deles funcionava, porque eles estavam vivendo na carne sem entendimento a palavra de Deus. Aí Paulo disse: eu cheguei aqui com uma doutrina, uma palavra do Espírito Santo, mas agora eu sou bronqueado de falar a palavra que estou dentro com ela, no coração que Deus me deu orando, mas eu estou vendo que vocês estão na carne e eu não posso dar o que Deus mandou entregar a vocês. Paulo ficou bloqueado, irmãos. Paulo ficou bloqueado porque não pôde, porque quando ele olhou no rosto das irmãs e dos irmãos, irmão, naquela época, ele viu, irmão, uma banda de gente na igreja que estava se vestindo, se comportando igual o povo que estava no mundo, e a palavra que Deus tinha dado a Paulo era uma palavra forte para dar crescimento à igreja. E Paulo não pode dar mensagem, irmãos. Paulo ficou bloqueado ali. Aí Paulo dirige aqui esta carta, dizendo: eu, irmão, não vos pude falar como espiritual,
mas como carnais, como a menino em Cristo. Tem que falar assim para vocês. Então, a igreja estava nesse estado, diz a palavra de Deus. E você sabe, irmão, que esse estado é terrível. Porque tinha ali, sabe o quê? A tolerância dos pecados de obreiros que estava na igreja de Coríntio. Estava apoiando e estava deixando as coisas ser levadas. Você quer ver uma coisa? Leia Apocalipse para mim. Capítulo 2 e versículo 20 de Apocalipse. Quem encontrar, leia para mim este versículo, para você ver o que é tolerar pecado dentro da casa de Deus. Não, pecado na casa de Deus sendo tolerado impede de Deus curar, impede da manifestação do Espírito Santo, impede de tanta coisa que você nem sabe quando há liberação de pecado dentro da casa do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 2, versículo 20. 2:20. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam os sacrifícios da idolatria. Amém. Viu o que é isso aqui? O que é que estava tolerando ali naquela carta, né, de Apocalipse, capítulo 2 e o versículo 18, a quarta carta à igreja de Tiatira. O que é que estava acontecendo dentro daquela igreja? Estava acontecendo ali a tolerância de pecado. E quando se atolera o pecado, o Espírito Santo fica bloqueado. Não é que ele perde o poder, não. A unção é dele, o poder é dele, ele quer fazer, ele quer agir, mas ele só faz quando nós damos lugar ao Espírito Santo de Deus. É necessário nós dar espaço para o Espírito Santo fazer a obra. Irmãos, observe que é claro, irmão, toda vez que você dá lugar ao Espírito Santo, irmão, quando um crente dá lugar ao Espírito Santo para ele fazer, irmão, é fácil Deus curar. É fácil libertar. Eu conheço isso. Você fazer uma oração, se uma pessoa crê que Deus cura, e quem está orando crê que Deus cura, irmãos, e ele crê que está na posição ali dizendo eu creio, irmão, é fácil de Deus fazer o milagre acontecer. Agora, quando há ódio, raiva, desamor dentro do coração, é um impedimento, é uma porta fechada para o Espírito Santo operar. E Paulo aqui nesta carta, quando chega em Apocalipse, essa igreja aqui, irmão, ela estava sendo tolerada. Está aqui o irmão Zé leu, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 20. Olha o que ele diz aqui. Mas tenho contra ti, não é a favor não, tenho contra ti o tolerais que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine, engano os meus servos, para que se prostitui e coma dos sacrifícios da idolatria. Vocês estão deixando o espírito de Jezabel operar dentro da minha casa, e o povo está sendo corrompido e vocês estão sendo culpados, irmão. Isso é uma coisa muito séria, irmão. Você vai ver a cobrança de Deus realmente diante de muitas igrejas, irmão. Porque Deus não é brincadeira não, tem gente brincando com a mensagem do Evangelho, gente brincando com a Bíblia, obreiros brincando com a palavra de Deus, mas vai chegar o dia que Deus disse droga aqui para a sua conversa. Porque Deus não vai topar ninguém, irmão, naquele dia. Ele vai chegar assim e dizer, você é responsável e por que você não ensinou a verdade? Eu não ensinei a verdade porque eu quis passar a mão, porque eu disse era gordo, porque a oferta era grande e porque eu amava fulano. A palavra de Deus, irmão, ela cobra para grande, para pequeno, para todo mundo. Ela é uma só. A meta de Deus na igreja, ela é para todo mundo. Nem tem grande nem pequeno na casa do Senhor, mas a doutrina para chegar no céu para todos. Não tem meu tempo não, irmãos. Diante do joelho de Deus, quando vai se provar, a coisa vai ser mais séria, irmãos. Não, Senhor. Eu disse ao irmão Betel, irmãos, cada um lute, olhe para a sua vida e edifique bem a sua edificação espiritual. Então aqui estava tolerando Jezabel. Ela estava pintando e bordando dentro da igreja aqui, ensinando idolatria,
irmão, fazendo uma coisa mais terrível do mundo, é que eu tenho contra vocês lá. Vocês estão tolerando este povo ensinar mentira e ensinar idolatria para o meu povo. A igreja não é do pastor, não. A igreja é de nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja tem que comer palavra. Vocês sabem por que era? Que quando Deus tirou o povo do Egito, e o povo ia até bem, quando o povo tiver fome, aí disseram: Moisés, nós estamos com fome. Deus preparou do céu. A Bíblia diz que ele preparou o quê? Maná. Eu vi um grande pregador dizendo que aquele maná que Deus mandava do céu, para todo dia eles sonhar maná do céu, era um maná que tinha vitamina para o sangue, vitamina para a carne, vitamina para as unhas, vitamina para tudo que tu pensasse, tinha vitamina naquele maná do céu. A igreja estava forte caminhando. Quando a igreja chega na frente, começa a se fartear de maná. Aí começa a dizer assim: Moisés, nós não queremos maná mais não, nós estamos querendo a cebola e as carnes que tinha lá no Egito. Vocês lembram que eles disseram? Nós queremos aquela cebola lá e as carnes que nós comíamos lá no Egito. Queria voltar para o Egito. Vou ter crente que não está satisfeito, que a vez quer voltar para o pecado do mundo. E o pecado do mundo não leva ninguém para o céu, só leva para a derrota e a perdição da vida eterna, irmão. E a Bíblia diz, irmão, que o povo enjoaram tanto Moisés, pecaram tanto que Moisés orou. E Moisés disse: tá bom, orou a Deus, e Deus lhe disse: Deus, me ajude. O povo quer me matar, quer pedir um carro para comer, não quer mais maná. Maná, irmãos, era um maná vitaminado. Você quer saber uma coisa? A verdadeira palavra de Deus é o maior maná para a vida espiritual do crente. E quando o povo disser: nós quer carne, Moisés orou. Deus, irmão, ficou tão encabulado. Deixa eu dizer desse linguajar. Tão encabulado, irmão, dando coisa boa ao povo, e o povo não queria mais. Que Jesus disse assim: Deus disse: ô Moisés, diga ao povo que eu vou mandar carne para eles comer até sair pelo nariz. Pronto. E a Bíblia, Deus diz que Deus mandou tudo vir do céu, por ele só. Tanta carne no mundo que eles comiam, que era de sair pelo nariz, coma, mas ficaram fracos. Mas ficaram fracos, porque a carne que eles queriam não tinha vitamina. Quem tinha vitamina não mandava de Deus, irmão. Quem come essa palavra aqui tem vitamina. Vitamina espiritual para a eternidade. É um crente forte, o crente que come a palavra, o crente que ama a palavra, o crente que se deleita na palavra. Ele é um crente forte, irmão. Ele é um crente forte. Pode vir doença, pode vir luta, pode vir problema, machuca o corpo, mas o espírito está sadio com Jesus. Porque com o meu maná, o maná fortalece o espírito do crente, irmão. O maná do céu fortalece o espírito do crente. Então, estava aqui o povo bloqueado por causa disso. E Paulo agora começa a dirigir na sua carta a palavra de Deus, ali dizendo assim: olha, leia para mim ainda 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 16 e 18, e a 18. Olha na Bíblia aí, 2 Coríntios, capítulo 6, 16 a 18. Olha o que a palavra de Deus diz aí. A Bíblia, irmão, é o alimento do crente. Fala aí, José. 16 a 18. E que consenso tenho dentro de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém. Que coisa linda a Bíblia. Ô irmão, esta palavra está fazendo parte do mesmo versículo que nós vimos aqui do livro de 1 Coríntios de número 3 e 1. Quando você observa Paulo lá batendo, cortando aquela igreja. Aí quando ele vem para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, Paulo vem dizendo aqui:
E que consenso tem o templo de Deus com o ídolo? Escute uma coisa. A Bíblia diz que nós somos o que de Deus? A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. E o templo que é morada do Espírito Santo não pode ser morada de ídolo. O templo que é morada do Espírito Santo não pode ser morada de imundícia e do pecado que está dentro do mundo, porque o Espírito Santo ele não se une com o pecado ao mesmo tempo dentro de uma casa. Ao mesmo tempo não, irmão. Dentro de uma casa não. Então, se nós somos templo e morada do Espírito Santo, nós temos que dissipar tudo que não presta de cima de nós e de dentro de nós e da nossa mente, lançar para fora, para a casa ficar na direção do Espírito Santo. É uma realidade. Aí agora vai. Aí ele diz assim: que consiste tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós, que somos nós, sois templo de Deus vivente. Como Deus disse: nele habitarei e entre ele andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não é todo mundo que é povo de Deus, não. Tem muita gente enganada, achando que todo mundo é povo de Deus, todo mundo é templo de Deus, mas a Bíblia está dizendo que não. Para ser, tem que ser diferente, diz a Bíblia Sagrada. E ele vai aqui e traz um ensinamento para a igreja, o 2 Coríntios, dizendo: pelo que sai do meio deles. Olha o que Deus diz: sai do meio deles. Ele está dizendo que você tem que se entregar. Ele está dizendo: você tem que sair daquele pecado que está no mundo, ele não pode estar dentro de você. Aí Paulo diz aqui, ó, pelo que sai do meio deles. E ainda diz assim, ó: e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Para Deus receber, irmão, nós temos que fazer o que Deus manda. Aparte-se do pecado. Aparte do pecado. Não deixe o pecado em cima de você. Não traga aquilo que é pecado para você. Aquilo que é pecado, você diz: eu não posso, porque eu sou templo e morada do Espírito Santo de Deus. E Paulo vai dizendo assim, ó: e eu receberei para vós, e eu serei para vós Pai. Quem é que não quer, irmão, que Jesus seja seu Pai? Mas para ele ser seu Pai e o meu, é preciso receber todos os conselhos que Deus está dando aqui. Aí ele diz: e eu receberei quando você se apartar do pecado, da iniquidade, da idolatria, do pecado do mundo. Eu serei para vós Pai, e vós serei para mim filho e filha, diz o Senhor Todo-Poderoso. Mas para isso é preciso nós tomar os conselhos de Jesus Cristo dentro de nós. Mas vamos lá, versículo 2 ainda, do capítulo 3, ele diz assim: com leite vos criei. Paulo diz: olha, eu comecei aqui na igreja de Corinto com vocês, preguei, vocês se converteram, aí eu comecei com vocês dando leite. Aquela palavrinha, né, moço, que a gente sabe, João 3,16, né? Porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todos não pereçam, mas tenham a vida eterna. Deus é amor. Chegue para cá, assim. Nós pensamos lá, e nós fomos ensinados assim: chegue para a palavra assim, né, moço? E ali nós ia. Então Paulo, ele deu a palavra desse jeitinho na igreja de Coríntios. Aí quando Paulo chega, ele diz: já estou com muito tempo, eu acredito que agora Deus está me dando palavras mais profundas do que eles já estão alicerçados com leite, e eu estou vendo que eles agora têm que comer papinha mais grossa, que é palavras que eles ainda não viram, mas o tempo deles já são bastante para eles agora melhorar mais a viver espiritual para Deus, porque todos os dias, irmão, Deus cobra de nós para nós melhorar espiritualmente para Ele. E nós vemos que Paulo chega aqui assim: com leite vos criei, e não com manjar. Eu tinha tanta vontade de dar manjar a vocês, mas não pude, então eu criei vocês com leite.
Manjar, eu não pude dar naquele tempo, porque vocês eram bem novinhos, que nem aquela criancinha, né, irmãos? Que a mãe pega e dá um leitinho a ela. Tem vontade de dar um mingauzinho grosso, mas não dá, porque ela ainda não dá para descer na garganta. Mas deixa, bichinho, tu crescer, para eu dar uma papinha. A mãe pegava, era papa quando era pequeno, não era na mamadeirinha, não. Pegava com o dedão assim, ó, e botava assim, tome, bichinho. Ela dava aquela papinha e nós comia. E nós vamos crescendo espiritual. Depois da papa já vinha mais coisa grossa, irmão. Porque nós ia crescendo com mais força. E Paulo aqui disse: eu dei leite a vocês. Eu tinha papa. Mas não mudava, porque você se entalava, você se engasgava. Mas eu acredito que agora sim. Mas quando Paulo chega na igreja de Corinto, ô irmão, é impossível, né, irmãos? Um crente passar 10 anos de crente e ele nunca mudar na vida. Irmão, tem que mudar mesmo, tem que mudar. E quem muda, quem é, meu irmão? O Espírito Santo. Como ele muda? Se der lugar. Como? Comendo a palavra, escutando a palavra, obedecendo a palavra, dando lugar à palavra, e a palavra vai dando crescimento, vai dando desejo, vai dando sede, vai dando força, e você vai sendo um crente no espiritual, que quando o diabo vem, você diz: pare, ele tem que parar. Porque você está firme na palavra de Deus. Então Paulo diz aqui, ó: como leite vos criei, e não como manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Nem tampouco agora que eu cheguei, ainda estou vendo que não dá para vocês comerem manjar do céu. Isso era a situação que estava a igreja de Coríntio, quando ele chegou naquela igreja ali, em nome de Jesus. Aí quando você lê 1 Coríntios capítulo 2, capítulo 2 de 1 Coríntios, e o versículo 14 e 15, leia aí, irmãos, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e o versículo 15, veja o que diz a Bíblia. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Bem, 16 também? É o versículo 15, muito bem, até aí mesmo. Irmão, esse versículo, tem hora que nós damos ele até com as pessoas que não são evangélicas. Tem hora que nós aplicamos isso, né, irmãos? Nós ensinamos. Eu leio tanto a Bíblia, irmão João. Eu leio tanto a Bíblia, irmão Laércio, irmão Gilberto. Oi, irmão, eu leio tanto a Bíblia e não entendo. Aí você diz: mas também está escrito, meu filho. E para você entender melhorzinho a Bíblia, é preciso você aceitar o Espírito Santo de Deus que revela para você a palavra. Aí nós damos esse versículo certo. Mas você sabe que irmão, quando eu trato aqui na igreja, eu não estou falando só para aqui, não, irmão. Quando eu estou falando aqui na igreja, eu estou falando, apesar que nós estamos ouvindo é nós, mas isso aqui servia para todas as igrejas que estão no mundo inteiro, que ouvissem essa mensagem de Deus. Qualquer lugar que está ouvindo a mensagem do Senhor, não é? Você assim está indo para longe, porque está assim também no canal de Alex Serafim, né? Então está ouvindo e muitas pessoas vão ouvir a mensagem do Evangelho. Mas você sabe que ainda tem muitos cristãos nas igrejas que eles ainda estão natural, irmão, sem compreender a palavra de Deus. Está aqui ao irmão Zé Leão: o homem natural não compreende as coisas espirituais de Deus, porque elas parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas são espirituais. Elas se definem espiritual bem. Mas o que é espiritual discerne bem. E todo ele de ninguém é discernido. Está entendendo, irmãos? Que a pessoa que tem o Espírito de Deus, ele entende fácil a mensagem do Evangelho. Ele entende a palavra. Ele entende a mensagem do Evangelho quando está sendo lida, quando está sendo pregado. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem que tem cristão que ele entende a mensagem do Evangelho. Às vezes tem que estar em igreja, ele está. E às vezes tem que estar em igreja, ele às vezes entende a mensagem que está sendo pregada ao contrário. Eu já vi isso. Quem aprender a mensagem tão boa, tão linda dentro da igreja, e no outro dia está caminhando todo empenado, que eu digo: meu Jesus Cristo do céu, uma palavra daquela, bem explicada, porque nós não temos teologia para estar
arrumiando nada, nós já vamos na Bíblia, no intrudo como ela é, bem explicado que ela já está, porque a mensagem já está na Bíblia, você vai pegar ela. Já está pronta a palavra de Deus. E muitas das vezes, irmão, é como que a pessoa viu, entendeu errado, ou então não guardou a mensagem do Evangelho e ela se ensina natural do Espírito de Deus que foi pregado na casa do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo passou aqui por essa questão. Realmente, nesta igreja, ele estava com todo natural, sem entendimento da palavra. E quando você lê aí em Hebreus, capítulo 5, versículo 13. Lê aí Hebreus, capítulo 5, versículo 13. É bom ler Bíblia. A Bíblia Sagrada é a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que liberta o homem. 5 e 13 do escritor aos Hebreus. Porque qualquer que se alimenta de leite não está experimentando na palavra da justiça que se tem. Já pensou isso, uma coisa dessa? Olha o texto que ele leu. Hebreus, capítulo de número 5, versículo 13 na Bíblia. Olha aqui. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. É menino. Aí quando se fala no ensinamento, isso é pecado, isso não pode por crente, daí ele é tão menino que ele diz: eu não gostei hoje da pregação, eu não gostei hoje da mensagem do pastor, eu não gostei hoje do culto. Sabe por que não gostou? Porque está sendo menino. Mas quando é adulto, irmão, ele não tem culto triste não, todo culto é alegre e todo culto é bom. Ontem eu falei porque é bom que um crente esteja na igreja todo dia, porque todo dia Deus deu a mensagem do jeito que Ele quer. Olha, tem dia que Deus diz assim: hoje de noite eu vou dar renovo na casa de Deus. Aí o que não vem, pega o renovo. Quem vem fala a língua, é renovado em línguas estranhas, não é? Foi renovado, e você veio. Aí você vem no culto que Deus diz hoje é chicote para você aprender. Eu não gostei. Você não veio se renovar, rapaz. Então, a Bíblia é assim: eu sempre digo, aqueles que podem, que não estão doentes por necessidade, venha para a fonte, irmão, buscar a água do céu, que alimenta a sua vida. Às vezes é naquele dia que Deus quer dar um sacudão de renovo na igreja, e você é renovado, irmão, pelo Espírito Santo. E tem dia que Jesus vem e diz assim: hoje eu vou levar uma varinha, a vara, o cajado, é para ir colocar as ovelhas, não é para matar não, é para pegar as ovelhas e botar pelo camisinha, por aqui, ó. Aí o louco está ali, vem para cá, aí volta para aqui, isso é a palavra. A palavra de Deus, irmão, ela dirige nós, irmão, para a Bíblia. Então, isso aqui, está aqui, ó. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, Deus me livre, irmão, eu ficar me alimentando de leite na igreja. Eu não quero, não. Eu quero é que Deus mande, sabe o quê? Eu quero maná do céu. Eu quero maná do céu. Eu quero manjar do céu. Eu quero palavra que me leve para a eternidade, para onde está Jesus de Nazaré. Eu quero isso, irmãos. Eu quero ir para lá, não quero ficar aqui não, meu irmão. Então, leite direto para o crente não dá certo. Ele continua toda vez sendo alimentado de leite. Está aqui: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Então, Deus tem vontade, irmão, que nós mude, nós saia de menino para ficar mais velhinho, para nós comer uma papinha do céu. Mas uma papa do céu é a palavra que vai edificando o crente, irmão, levando o crente para o céu e colocando o crente no lugar certo da verdade de Deus. Irmãos, nada que interrompe tua vida espiritual, não aceite você. Não aceite você, nada que ele interrompe. Você quer ver uma coisa linda? Eu vou dar um versículo a vocês. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Irmão, o ensinamento da Bíblia está espalhado dentro da Bíblia. Não é? Vamos lá? 1 de Pedro 2 e 2. Veja o que diz aí na sua Bíblia. 1 de Pedro 2 e capítulo 2. 2, capítulo 2. Isso. Isso.
não falsificado para poder dar expressão. Amém. Quem é que não quer crescer no espiritual? Cresça, irmão, tem lugar. Quando você estiver orando, diga: Jesus, me ajude a crescer espiritual. Me ajude a ser edificado espiritual. Jesus, arranca de mim a tristeza e a fraqueza e me dá fortaleza da tua palavra. Então, Senhor, nós estamos orando, pedindo a Deus para que Deus me chegue a este grau, irmãos. Então a palavra de Deus diz assim, ó, aonde ele leu aqui, 1 de Pedro 2:2, olha o que ele diz aqui, ó: desejai. Não é preciso você desejar. Ô irmão, eu queria ser um crente espiritual. Pronto, então peça a Deus o que eu desejo. Ô irmão, eu queria ser um crente animado. Peça a Deus a animação. Ô irmão, eu queria ser um crente, irmão, fortalecido. Peça a Deus fortaleza que ele te dá. É só querer. Olha o que o texto diz aqui, ó: desejai afetuosamente, como um menino novamente nascido por leito racional, não falsificado, para que por ele vade crescendo. Aleluia. Você já viu que tem leite que só é água? Tem leite, irmão, que tem nas prateleiras por aí, que é aquele bem fraquinho, que nem para menino não presta, porque faz ele cair das pernas. Aí você tem que escolher um leite mais forte para poder dar. Mas aqui Deus diz assim: um leito racional e não falsificado. Esse leito, quando ele está dizendo aqui, irmão, é que aquela palavra enganosa, aquela palavra que é a verdade, que é somente para passar a mão em cima do povo, que é para o povo não ficar triste, que é para o povo não ficar assim. Aí essa palavra é um leito falsificado. Mas a palavra de Deus, aquele leito racional, aquele leito pronto, original, é aquela palavra que está na Bíblia, que ela é a verdade. Esse leito aqui, ele vai dando um crescimento espiritual. E o crente, irmão, ele vai crescendo espiritual. Sabe por que eu disse a vocês, eu disse lá em Betel, aqui eu falei umas coisas que eu digo assim, irmão. Digo, você sabe por que é que todos os crentes às vezes não aprendem? Às vezes o pastor, às vezes a coisa assim, você vê muito pastor quebrando cabeça com isso, diz assim: ô meu pai, eu não sei, uns assim, outros assim. Ô irmão, olha, às vezes no culto de escola dominical, você caça alguém, cadê o povo? Não aprende. Aí quem está aprende, aí fica fora. Aí o outro não aprende. Aí quando é um culto de oração, aí você caça alguém, vem. Aí caça alguém não vem. Ele é renovado, o outro não é. Aí caça no ciclo de oração, aí você caça, cadê o povo? Cadê o povo? Não tem, mas quem está se crescendo espiritual, meu irmão. Então é por isso, se todos comessem, se todos assim, que pudesse, né? Não estou falando de quem pode, estou falando de quem pode, porque às vezes eu estou trabalhando, às vezes eu estou doente, eu estou dizendo aquele que tem saúde, que está em casa assim, né? Se vê no sol, lá e diz: ei, que oração está funcionando. Eu não vou, não estou sem coragem. Aí o diabo diz: é assim que eu quero, viu? É assim, irmão, é assim que ele diz, porque toda vez que o diabo bota um gancho num crente, é com uma pedra na cabeça dele, ele não tem força de reagir. Ele vai perdendo força hoje, perde força amanhã, perde força depois, mas faça isso, quero ver se você puder. Eu vou para o culto hoje, amanhã, se eu tiver com saúde, não tiver bloqueio na minha frente, eu vou estar na igreja, e eu quero ver, Satanás, você vai estar dizendo, mas eu não, para tu ver se quando tu fizer isso uma semana, se tu não está forte e fortalecido na palavra de Deus. Irmão, porque você reagiu. É necessário nós reagir pela palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas que pena, né, irmãos? Olha você, olha, a hora corre ligeiro demais, é muito ligeiro. Muito ligeiro demais. Mas Paulo diz assim no versículo 3, não vou dar mais muito versículo para vocês não. Mas aqui tem um bocado de versículo dá para nós ir para todos ainda, dando versículo da Bíblia para vocês verem. Deus falando que é o leite da palavra, a palavra de Deus, o leite verdadeiro. Então está aqui dizendo: porque ainda sois carnais, por haver entre vós inveja. Paulo pegou a igreja, irmão, que estava tendo inveja. Quando o irmão chegava com uma roupa bonita, o outro dizia: oxe, como é que tu comprou essa roupa? Oxe, vixe, menino, disse que era uma inveja grande, da igreja de Corinto. Estava pegando fogo, então estava um monte de menino dentro da igreja. Aí Paulo teve que entrar aqui, irmão, trabalhando forte, dizendo assim: porque ainda sois carnais, e por haver entre vós inveja, contenda, dissensão, não sois porventura carnais,
E não andais segundo os homens. Vocês estão andando, sabe o que eu quero dizer a vocês? Vocês estão andando segundo a vontade dos homens, viu? Vocês não estão andando segundo a vontade de Deus, não. Vocês estão na carne, vocês têm que aprender. E Paulo teve que empreender, irmão, e bater de frente para aquela igreja, para ver se a igreja não morria espiritual, para ver se a igreja ainda era renovada, para ver se a igreja ainda se levantava espiritualmente. Então Paulo aqui, ele bem forte no versículo 3, e mostrando esta palavra para a igreja. Aí quando tu chega em 1 Coríntios, capítulo 1, e o versículo de número 1, de primeira carta de Paulo aos Coríntios, veja o que Paulo diz aí, irmãos. Vamos lá? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Paulo chamou o apóstolo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11. Viu, irmão? Versículo 11. Pode ler, viu? Versículo 11. Muito bem. Porque a respeito de vós, irmãos meus, que foi publicado pelos da família de Coreia, que há contendas em vós. Amém. Paulo disse assim, ó, eu estou sabendo nos meus ouvidos que me disseram de vocês algumas notícias, e eu vim passar dele, agora estou vendo. Olha o que o irmão leu aqui, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11. Porque a respeito de vós, irmão meus, que é uma consideração grande da igreja, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Eles me disseram que dentro do meio de vocês está havendo contenda. E que contenda era grande, irmão. Era grande. O irmão, eu fico tão triste, irmão, quando eu vejo ele dizendo assim. Olha, eu não gosto muito da palavra daquela irmã, não. Eu não gosto daquele irmão, não, daquela pregação. Daquele pastor. Ô irmão, ninguém me disse na minha não, viu? Porque se disser alguém, sabe o que você precisa? É de se converter a Jesus. Porque toda mensagem de Deus que é dirigida na igreja, que está dentro da Bíblia, não é do pastor, nem do diácono, do presbítero, nem das irmãs, é de Deus. Ele está revelando o que está na palavra do Senhor. Aí você pega a sua Bíblia e lê ela para você dizer, não, o irmão leu o que está na Bíblia, e eu tenho que comer o que está na Bíblia. É assim que se funciona, não é isso, irmão? É assim que se funciona. Irmão, olha, eu amo a palavra de todos os irmãos que estão em mim. É assim, vai qualquer um de vocês lá para você ver uma coisa. Morar de sábado aí que vai lá um dia, vai lá. Para você ver se eu não tenho prazer de deixar vocês entregar lá uma hora. Prega aí uma hora, vocês aí, prega aí, vai pregar. Porque eu estou aqui todo dia, então eu preciso de ouvir uma igreja. Só se você não tiver a mensagem, mas se tiver, pode falar. A mensagem do Evangelho, porque é bom ouvir a mensagem, seja por quem for, haja que a mensagem esteja na Bíblia. Se está na Bíblia, é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que eu digo, irmão, acompanhe na Bíblia os capítulos e versículos que está lendo, para que alguém não diga, eu fiquei triste porque foi a palavra de Deus. Então aqui Paulo deparou com pessoas que levaram para ele dizer, na igreja de Corinto está tendo contenda lá dentro. Irmãos, eu vou já finalizar. Olha aí. Sabe o que estava acontecendo lá dentro? Era isso que eu falei para vocês. Eu vou deixar aqui, não vou dar versículo para vocês, não, que já foi embora. Mas, versículo 4. Porque, dizendo, olha a contenda aí, levaram, chegou uma pessoa e disse, ô Paulo, nós não estamos aguentando não, viu Paulo? Nós não estamos aguentando não. Olha, lá em Deus, foi, está havendo contenda no culto. Os irmãos estão tudo assim desorientados. Paulo disse, oxe, que negócio é esse? Então eu tenho que ir lá. Vai lá para o senhor ver. Aí quando chegaram, olha o que aconteceu aqui no versículo 4. Olha a contenda dos meninos. Se era crente, mas menina da igreja. Menino, bebendo leite ainda, bebendo leite, estava se arrastando. Que negócio é esse? Que pai continuou com 10 anos de crente, com 20 anos de crente, ainda tem que dar leite a ele, tem que dar manjar do céu, para ele ser espiritual, meu irmão. Para ver se ele é espiritual. Porque a gente tem que aprender a andar só, Senhor, irmão, com o Espírito Santo. Né, irmãos, andar, que naquela área, aprenda a voar, meu filho, aprenda a voar.
Né? Já viram a história da águia, é muito interessante. Vamos lá, versículo 4. Aí Paulo chega aqui e diz assim, ó. Porque, dizendo, eu sou de Paulo. Isso era a igreja, não é menino. Eu sou de Paulo, eu amo mais Paulo. Não é guerra, menino. Aí eu dizia, eu sou de Paulo. Aí o outro, eu sou de Apolo. Porventura, não sois carnais, não, né? Foi Paulo que chegou na igreja. Eu estou sabendo que vocês aqui estão numa briga aqui, que não é de menino. Um disse, eu gosto mais de Paulo. Aí o outro dizia, eu gosto mais de Apolo. Eu gosto mais de não sei quem. Será que nas igrejas é isso, não? Eu gosto mais da pregação de fulano. De fulano não. Você tem que gostar de todas, que é a palavra de Deus. Eu amo, se for uma mulher que suba aqui e lê a Bíblia, eu amo a palavra, porque é a palavra de Deus, irmão. É a palavra de Deus, irmão. A gente tem que amar ela. E se quando nós não amar, eu quero dizer a você nesta noite, quem está desconcertado não é o pregador, não é você, ou então eu. Aí quem tem que ir por ele, é eu de joelho, e dizer, Jesus, me tira esse negócio que não está entrando, quando fulano entrega, eu não estou querendo aceitar. Arranca de mim, para eu ir para o inferno. Me arranca do inferno. É assim que a gente fazer, irmão. Quando isso acontece na vida, então estava aqui uma guerra. Quando Paulo chegou, estava a igreja. Eu sou de Paulo, vou dizer, eu sou de Apolo. Eu amo Paulo, eu quero estar no culto que Paulo está dirigindo. Eu quero estar no culto que Apolo está dirigindo. No que Paulo não está, eu não vou. No que Apolo está, eu também não vou. Eu vou para você, não sei o quê. Será que existe isso? Isso é coisa para menino, irmão, que está devendo leite. Aí Paulo chegou na igreja e deu, irmão, não vou dar até a vocês não, irmão. São 8h30 já, vai dar 8h30. Em nome do Senhor Jesus, mas nós tínhamos aqui um monte de coisa boa, para nós comermos aqui na Bíblia de versículo, para nós ficar bem forte, sair daqui. Você vai sair daqui quando? Se você guarda essas palavras no coração, e você disser de noite hoje, dizer uma oração lá em sua casa, e dizer, Deus, a palavra que eu ouvi lá na igreja hoje, eu quero que o Espírito Santo me fortaleça, e me faça, Senhor, eu crescer os meus ossos na força, na graça, e no conhecimento de sua vida para mudar. Haja de uma liberação. É uma liberação de nosso coração dentro de nós. É um agir. Jesus disse que lá em Filipenses 2:4, sinceramente é 4:2. Conforme o teu querer, assim o opera. Então, se nós queremos, nós desejamos a operação de Deus, Deus vai trabalhar no nosso coração. Então, tinha um versículo maravilhoso, não vou dar mais não, porque a hora vai embora. Aí Paulo disse, que negócio é esse? Uns amavam Paulo, outros amavam Paulo. Isso estava numa contenda mal do livro. Isso não pode acontecer nunca na igreja. E eu vou dizer uma coisa, e quando acontece, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu faço algumas visitas, mas graças a Deus, e nenhuma visita que eu fiz nem na cidade, e nem por aqui, nenhum crente chegou para mim a dizer assim, oi irmão, eu não estou bem na igreja. Se dissesse aí, oi irmão, eu não estou muito bem por causa de fulano, de Beltrano, que você precisa mesmo, sabe de quê? É de se converter. Não é não, irmão. Que negócio tá 20 anos. Quantos anos de crente tu tem? Oi, não, eu estou fazendo 20 anos. Bebê. 20 anos e ainda não aprende a palavra, rapaz. Que negócio é esse? Aí tem gente que não me passa não. Eu não estou assim não, eu não estou falando. Aí fica botando culpa no dirigente, fica botando culpa no irmão, fica botando culpa na irmã, falando da sua própria casa. Crente não fala da sua própria casa não, irmão. Não, Senhor, crente zela a sua casa, crente ama a sua casa, crente ama seus irmãos. Que negócio é esse? Eu fiz muita visita aqui, mas não peguei nenhuma cara de crente aí. De jeito nenhum, para chegar ali, eu estou assim porque eu não vou muito com a cara de pastor. Você não vai porque você não está espiritual, você está que nem menino da carne. Se é vista de Deus, talvez você não vai com a cara de todo mundo, se é vista de Deus. Então, irmão, é dessa forma, mas, irmão, nós estamos cercados. Irmão, nós estamos cercados desse povo, viu, irmão? Nós temos que ter cuidado, nós estamos cercados de muita gente desse jeito, viu? Que fica culpando um, culpando o outro, para viver na carnalidade e no pecado, irmão. Mas a palavra de Deus, ela é a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo aquele falou isso, porque dizendo eu sou de Apolo, versículo 5, rapidinho. Pois quem é Paulo? Esse foi Paulo dizendo, viu, irmão? Estou já finalizando, paciência. Paulo diz assim, vocês estão brigando, né? Porque eu sou de mim, vocês não são de mim. Eu não sou Deus, vocês são de mim. Apolo também não é Deus, para vocês serem de Apolo.
Que briga é essa? Eu vou dar um conselho a vocês. Aí quando chega no versículo 5, diz assim: pois quem é Paulo? Ele dizendo: quem é Paulo e quem é Apolo? Vocês sabem me dizer quem é Paulo e quem é Apolo? Vocês são meninos, vocês têm que saber. Aí ele diz assim, ó: se não ministro, pelo quais Cristo confirmou conforme o que o Senhor deu a cada um. Vocês estão pensando que quem é Paulo? Quem sou eu? Vocês estão pensando que quem é Apolo? Somos apenas ministros de Jesus. Que Deus confiou a nós a palavra para vocês. Foi isso. Só isso. Deus só confiou a palavra. Vocês não estão pensando que Deus deu mano. Deus só confiou a palavra para nós. Aí ele diz aqui bem rapidinho, ó: eu plantei, isso foi Paulo dizendo. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Vocês estão tudo confundindo. Olha, era a mesma coisa, sabe de quê? De um irmão aqui, lá na rua, evangelizando, ganhar uma alma para Jesus. Aí trazer a minha para cá, a alma para aqui, para a igreja. Aí quando chega aqui, ele plantou só. Aí o pastor que está aqui na igreja, ele vai fazer o que só? Regar. Todo dia botar água na planta com a palavra. Ele vai regar. Você fez o que, meu irmão? Plantou. A semente está aqui na igreja. Aí agora o pastor vai regar. Mas eles não são Deus. Nem o pastor dá o crescimento e nem o plantor dá o crescimento. Mas o povo está confundido, achando que Paulo, eu vou ficar do lado de Paulo porque Paulo é sujo. Vou ficar com a Paulo porque ela é sujo. Jesus disse: eu vou dizer uma coisa a vocês. Olha aqui, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Irmão, quem dá o crescimento está vendo o crente é Deus. E para eu finalizar aqui, diz assim, ó: pelo que nem o que planta, escute isso, irmão, é alguma coisa, nem o que plantou a palavra é alguma coisa, nem o que rega, não é essas coisas não, viu, meu filho? Fique sabendo disso. É muito importante plantar e regar, mas não é essas coisas para se gloriar não. Mas diz aqui: mas Deus que dá o crescimento. Um planta e outra goa, mas não se glorie não, viu? Que quem dá o crescimento do crente é o Espírito Santo, sem dar lugar. Apenas ele leva, meus amados, que Deus em Cristo abençoe a sua igreja nesta noite pelo Senhor Jesus. E nós vamos agradecer a Deus, embora por embora. Nosso irmão José, agradecer a Deus aí. Damos aviso também, né, no nome do Senhor Jesus, nos trabalhos de Deus aqui. Amém, amada igreja. Agradecido a Deus, palavra maravilhosa. E quando for sábado, nós temos a escola, né? No domingo também estaremos aqui a partir das 6 da tarde, né? E assim nós vamos glorificando a Jesus, né? E conforme orienta o nosso irmão João, convida a igreja para ficar em pé. Glória a Jesus. E estaremos louvando pelo nosso pastor, presbítero Daniel, e enfim por toda a igreja do Senhor, né? Oremos, maravilhoso Deus e soberano Pai, agradecido a Ti, meu Deus, por mais um trabalho santo realizado, pela mensagem maravilhosa, poderosa, agradecido pela presença dos Teus servos que aqui estão, que o Senhor nos deu, Deus, a Tua graça para voltar em paz para nossos lares também. Abençoa nossos pastores, presbítero Daniel, abençoa cada um, meu Deus, fortalece o Teu povo e assim nós te agradecemos por tudo nesta noite, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, e amém. E nos ajudou com a paz do Senhor Jesus.